Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, realizado em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas, o NUGEPNAC. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1336 dos recursos repetitivos, julgado pela terceira sessão do STJ. Essa tese fixada esclarece que o indulto natalino previsto no Decreto 11.846 de 2023 não se aplica a condenações por tráfico de drogas previstas no caput e no parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Drogas, nem mesmo em relação à pena de multa. A decisão também afirma que a única exceção possível é para os casos de tráfico privilegiado, previsto no parágrafo 4º do mesmo artigo, desde que cumpridos os requisitos legais. Além disso, o STJ deixou claro que a multa penal, mesmo sendo uma sanção diferente da prisão, também está incluída nas vedações do decreto. E para entender melhor os fundamentos dessa tese, o impacto na execução penal, as dúvidas mais comuns enfrentadas por juízes e estratégias possíveis para a defesa e a acusação, eu converso agora com a professora e advogada Cristiane Damasceno. Seja muito bem-vinda ao Rádio Decidente. Obrigada, Thiago. Eu agradeço também ao STJ e a todos os nossos ouvintes e vamos tratar de um tema super novo e muito importante para a advocacia e para o sistema de justiça. Doutora Cristiane, então vamos começar explicando aí para quem nos ouve até onde vai essa decisão desse tema 1336, o indulto do decreto número 11.846, ele vale para quem foi condenado por tráfico de drogas no caput 1º do artigo 33? Existe alguma exceção, além do tráfico privilegiado aí do parágrafo 4º? Eu acho que é importante, Thiago, a gente primeiro esclarecer para os nossos ouvintes que o tráfico de drogas é uma lei de 2006 e o legislador, à época, quis trazer uma gravidade maior para o delito. E esse crime, ele já é equiparado a delito hediondo lá na Constituição, no artigo 5º. E o artigo 5º, obviamente, ele não definiu o que era o tráfico de drogas. Nós tínhamos uma lei da década de 70, mas essa lei ela foi aí modificada em 2006, trazendo uma gravidade maior. Então, a pena do tráfico de drogas, do caput do parágrafo 1º, é um delito que tem uma gravidade muito relevante para o ordenamento jurídico, é equiparado a delito hediondo hoje também pela lei 8.072, e a pena ficou mais alta. Ela passou a ser uma pena de 5 a 15 anos. E olha que detalhe importante. O legislador, ele trouxe uma pena de 5 a 15 anos e o pagamento de uma multa que vai de 500 dias multa a 1.500 dias multa. Então, assim, ele aumentou absurdamente o pagamento da multa, porque a multa ela também é uma pena. E nesse caso aqui, ela é combinada com a pena privativa de liberdade. Sendo assim, e nós fizemos essa introdução, é muito difícil você encontrar exceções para poder se dar o indulto para um delito que é equiparado ao delito hediondo, aos crimes hediondos, porque o legislador ele quis trazer gravidade para a conduta. Doutora Cristiane, e por que a multa ela não é perdoada? Se o decreto fala em proibir o indulto nesses casos, por que isso vale também para a multa e não só prisão? Em que parte que a Constituição ou a lógica do sistema se apoia nisso? Bem, a Lei 11.343 de 2006, ela combina, né, Thiago, a pena privativa de liberdade e o pagamento de multa. Então, a gente não tem a possibilidade para esse tipo de delito da gente ter somente o pagamento de multa, porque, como eu disse anteriormente, é um delito considerado equiparado ao hediondo e um delito que é grave. Então, a multa aqui, ela é uma outra sanção trazida pela lei e ela não pode ser aplicada isoladamente. Então, não atinge a pena de multa também, porque ela compõe aqui o preceito secundário da norma, que é a pena
E aí a pessoa responde tanto pelo crime com a pena de reclusão, quanto pelo pagamento de multa. Então, neste caso aqui, existe uma combinação entre a reclusão e o pagamento de multa. Por isso que o indulto trazido pelo decreto não pode ser aplicado a pena de multa, porque ela não está dissociada, ela é aplicada conjuntamente. E por que o entendimento aqui do STJ sobre a conversão da multa por falta de dinheiro, né, previsto aí, está no tema 931, né, dos repetitivos aqui do STJ, por que esse entendimento não se aplica aqui? Qual que é a diferença entre isso e o que está em discussão neste tema 1336 que a gente está tratando nesse episódio? A pena de multa, ela é uma pena, como eu disse, e para algumas condutas criminosas, você tem a pena de reclusão e detenção ou o pagamento de multa. Então, o julgador, ele pode aplicar a pena de reclusão ou detenção, né? E pode aplicar a pena ou somente a pena de multa. Então, existem algumas condutas criminosas que ele faculta essa possibilidade. Então, delitos menores, com médio potencial ofensivo ou pequeno potencial ofensivo, se as pessoas forem condenadas, pode haver essa alternância entre a pena de detenção e reclusão e o pagamento de multa. E aí, no caso do pagamento de multa, o valor da multa ela vai a regra geral trazida pelo Código Penal, de 10 dias multa a 360 dias multa. Esse valor hoje aplicado, e isso tudo vai depender da gravidade do delito, da personalidade do réu, as características trazidas no artigo 59 para o juiz aplicar a pena de multa. Então, a pena de multa ela pode ser aplicada independente, mas não é o que acontece nessa conduta aqui. E aí, quando você fala no pagamento em si, porque aí a pessoa passa a ser credora da fazenda, você pode fazer o parcelamento dessa multa, né? Então, assim, a fazenda vai ter o direito de cobrar quando a pessoa for condenada pela conduta. Agora, uma coisa que se discute muito aqui na doutrina e na jurisprudência é com relação à possibilidade dessa cobrança ela ser aplicada juntamente, levada em consideração com as regras da Procuradoria da Fazenda. Por quê, Tiago? Porque eles editam algumas normas orientando os procuradores a só fazerem cobranças de qualquer tipo de imposto quando tiver um valor aí acima de 20 salários mínimos. Por quê? Porque o processo fica muito caro para se cobrar abaixo disso. Inclusive, o Supremo, em um julgado, ele até considerou insignificante, no caso do delito de descaminho, o valor ali das coisas que tinham sido apreendidas e o imposto não tinha sido pago. Então, isso demonstra que o Estado também, no caso do pagamento da multa, e aí vem a discussão, que se você pode cobrar abaixo desses 20 salários mínimos, ou se a pessoa mostra a total hipossuficiência dela, se aí essa conta, essa dívida, ela não ficaria pendente. E antes dessa tese, doutora, os ministros, eles já estavam de acordo sobre não aplicar o indulto à multa nesses casos de tráfico? O que levou a essa unificação de entendimento? Na verdade, eu acho que o STJ foi muito importante essa decisão, Tiago, para poder também colocar fim aos recursos que ficam subindo para poder dizer que a pessoa, por exemplo, né, vai lá e recebe uma pena de 5 anos no regime semiaberto. Então, aí, você vai e sobe com esses recursos para poder dizer, olha, a pessoa pode ser indultada, porque a pena dela foi pequena, o delito não tem violência ou grave ameaça. Contudo, a regra do decreto, ela é clara. Ela diz que, independente da pena no caso concreto, eu não posso indultar as pessoas que praticaram crimes hediondos ou delitos equiparados. E não se faz nenhuma exceção. E aí o STJ, ele veio e só deixou claro a regra que está escrita na lei para poder impedir que fique se subindo recursos para se tratarem de uma questão que o decreto deixa claro. E aí a importância ainda maior da decisão foi reafirmar
a postura da súmula do Supremo, a súmula vinculante 63, que diz que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo. E aí, nestes casos, você poderia indutar a pessoa, porque ela não se enquadraria na proibição trazida pelo decreto. E se a pessoa ela já cumpriu a pena de prisão e pede o indulto só da multa, como é que o juiz deve agir nesses casos? Existe uma ordem aí para extinguir as penas? Veja, não existe essa ordem. A gente faz o seguinte: quando a pessoa termina de cumprir a pena, você avisa o juízo para que ele fique sabendo com todos os comprovantes do pagamento da multa. E ele faz, Tiago, na prática, despachos dizendo que a multa já é uma pena que foi totalmente cumprida. Mas eu não posso antecipar, neste caso, nenhuma reabilitação para a pessoa. Porque talvez o que nós temos que explicar aqui, que quando a multa e a pena privativa de liberdade, elas são aplicadas em conjunto, para a pessoa ser reabilitada, ela precisa que todos os requisitos, tanto da multa quanto da pena privativa de liberdade, elas sejam cumpridas, para que o juiz traga a extinção da punibilidade. Porque pense você, se a pena de multa ela foi dividida por um período, por exemplo, aí, de 48 meses, que não é comum, e a pena privativa de liberdade só é 2 anos, veja, neste caso, não pode o juiz dar como extinta a punibilidade, porque a pessoa deixaria de pagar a pena de multa. Então, ele precisa aguardar que todas as penas ali que são aplicadas, elas sejam cumpridas. Então, eu não posso, Tiago, olhar isoladamente para uma pena dentro de um contexto em que a lei diz que tem que se aplicar a reclusão e detenção ou detenção e a pena de multa. E qual que é o mínimo de prova que a pessoa tem que apresentar para mostrar que não tem condições, por exemplo, de pagar a multa? Isso ainda faz diferença depois da tese ou não? Na verdade, isso faz diferença porque, assim, o STJ é um tribunal único que recebe uma quantidade de recursos muito grande por dia. Então, os repetitivos e a repercussão geral, elas têm uma função importante para poder orientar tanto os juízes, o sistema de justiça que está abaixo deles, quanto a advocacia e o Ministério Público. Então, foi importante eles firmarem essa tese para que você oriente, não que o juiz esteja adstrito que o tribunal está dizendo, que eu acredito muito na independência do juízo, mas existem teses que elas são claras como a luz solar. E aí o STJ, para poder evitar de deixar de dar atenção para situações que requer ali uma dedicação maior dos ministros para a avaliação, eles vêm e passam essa orientação. Então, quando você vai lá e orienta que a pena de multa, para quem é hipossuficiente, você tem que ter essa flexibilização, os juízos aqui embaixo, eles precisam pedir, Tiago, uma comprovação. Então, eles podem pedir para a pessoa trazer cópia da carteira de trabalho, eles podem pedir para a pessoa trazer comprovantes aí de que ela não tem condições de fazer o pagamento dessa multa, trazer, por exemplo, toda a estrutura aí da família, né, para poder dizer que ele é arrimo, ou ganha muito pouco para poder sustentar 2, 4, 5, 6 filhos, e faria falta para as crianças esse dinheiro do pagamento da multa. Então, são provas documentais, inclusive você pode levar provas testemunhais, para você poder mostrar para esse juízo que você não tem condição de fazer o pagamento dessa multa. E como então, doutora, saber se aquele tráfico de drogas ali, ele se enquadra no tráfico privilegiado? Quais são os critérios para aplicar a exceção prevista no parágrafo 4º ali do artigo 33 da Lei de Drogas nesses casos? O que o juiz da execução precisa analisar para saber se o réu tem direito ao indulto ou não? Bem, o que ele tem que analisar, e na verdade, Tiago, quando ele recebe a carta-guia, o juiz que condenou a pessoa já manda para ele a forma da condenação e os delitos pelos quais a pessoa foi condenada. Então, quando você ganha a causa de diminuição do parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado, o juiz que condenou já deixa claro para o juiz da execução
os benefícios que ele ganhou, como, por exemplo, a causa de diminuição de pena. Então, o que o juiz do processo vai observar para poder aplicar essa minorante para poder beneficiar a pessoa que praticou o tráfico de drogas? Ele tem que olhar a primariedade, ele tem que olhar os bons antecedentes, ele tem que observar se a pessoa não está envolvida em organização criminosa ou associação criminosa. Ele observa a quantidade da droga, Tiago, porque muitas vezes a pessoa é primária, ela tem bons antecedentes. Não existe, às vezes, uma prova cabal de que a pessoa está envolvida em organização criminosa, mas ela carrega 300 quilos de droga, por exemplo. Então, ninguém faz esse carregamento excessivo de drogas se você não tiver o envolvimento com uma associação criminosa, por exemplo. Então, essa pode ser uma prova para o benefício não ser concedido. Então, essas são as características que o juiz do processo tem que observar para aplicar a minorante, e aí, quando ele mandar a carta-guia, ele vai deixar, Tiago, tudo isso claro para o juiz da execução. Então, o juiz da execução, ele não vai rediscutir se o delito merece ganhar, a pessoa merece ganhar a causa de diminuição de pena ou não, porque isso já foi decidido pelo juiz do processo. E se a sentença ela fala que é tráfico privilegiado, mas o acórdão não comenta, o juiz da execução ele pode aplicar a exceção do parágrafo 4º nesses casos ou não? Como é que fica? Ele não pode aplicar, você, na verdade, tem que fazer uma correção nesse acórdão ou via habeas corpus, porque o STJ já tem aceitado a substituição da revisão criminal pelo habeas corpus para o tribunal, para fazer a correção desse não reconhecimento do tráfico privilegiado. Então, as incumbências do juiz da execução estão no artigo 66 da LEP. Ele não pode mexer nessa estrutura, a não ser, por exemplo, Tiago, que haja uma lei posterior que torne aquela conduta com uma pena, por exemplo, menor do que aquela pena que é trazida ou dada para a pessoa, porque aí é um fato superveniente, entendeu? Então, quando da condenação, aquela regra minorante, ela não existia. Então, se existir uma lei posterior que deixa de ser crime, ou você traz uma conduta minorante, aí o artigo 66 da LEP dá para o juiz da execução essa condição. Agora, o não reconhecimento num acórdão, por exemplo, de um benefício para o réu, você vai ter que usar a estrutura do judiciário para você ter esse reconhecimento. E essa tese, doutora, essa do 1336, ela se aplica a todos os processos durante a vigência do decreto ou depende da data do crime ou da condenação? O decreto, ele traz o regramento no artigo 8º. Então, você tem que observar no primeiro, se o delito, ele está de acordo com aqueles crimes que foram descritos ali, né? Então, o artigo 1º, ele veda algumas coisas e tudo que ele não vedar, você pode conceder. E o artigo 8º traz a vigência desse indulto. Então, a pessoa, no caso, ela pode estar cumprindo pena para poder ser indutada? Ela pode estar cumprindo pena. O indulto, ele serve exatamente para isso, concedido aí pelo presidente da República. Então, eu posso observar os regramentos trazidos lá com relação a lapso temporal, regra dos crimes que não podem ser concedidos, e aí eu entro com todos os crimes que podem ser concedidos. Então, o decreto, ele vai trazer os parâmetros de lapso temporal, por exemplo. Ele pode trazer um parâmetro que para algum tipo de delito, só para aqueles que ganharam pena de até 4 anos, por exemplo. Então, você quer ver uma coisa curiosa que o delito traz, Tiago? Ele traz, por exemplo, uma previsão especial para as mulheres. Então, ele vem e traz a possibilidade de que haja um tratamento especial para as mulheres. Então, você está vendo? É o decreto que traz o regramento daquilo que ele acha que é importante para poder indutar. Ok. No caso aí, se ainda não tiver decidido se o caso é caput parágrafo 1º ou parágrafo 4º, o que o juiz da execução deve fazer nesses casos? Ele suspende o processo ou espera uma definição? O juiz da execução, Tiago, ele só recebe o processo com o trânsito em julgado. Ele não recebe processo que está em andamento. Então, neste caso, ele não pode decidir nada, porque o processo nem chegou para ele decidir. Só depois do trânsito em julgado é que o juiz da execução passa a ser responsável por aquela demanda.
Então, qual que é o passo a passo aí para a gente poder aplicar essa tese? O juiz da execução, ele deve fazer, o que que ele tem que fazer corretamente para aplicar a tese? É preciso ouvir o Ministério Público, a defesa sempre, dar um passo a passo desse procedimento para a gente. O que acontece é assim, eu vou dar o passo a passo da prática e o que eu acho que deveria acontecer. Quando o indulto sai, a defesa é que tem que pedir. E aí, o que é mais, assim, na minha visão, estarrecedora dentro do sistema prisional, é que nem todo mundo tem advogado, né, Tiago? Então, às vezes, a pessoa, ela pode, tem direito ao indulto, mas alguém tem que pedir para ela, e essa alguém tem que ser o advogado. A defensoria faz um trabalho espetacular, mas eles são poucos defensores por uma demanda que é muito alta para você poder pedir. Então, a defensoria teria que entrar lá dentro, olhar todos os presos que não têm advogado, olhar as condições da condenação deles para poder efetuar esse pedido. Agora, a opinião que eu tenho com relação a isso, e na verdade é até uma sugestão, é que a gente tenha um sistema que você conte, apesar do seu ele trazer o resumo da pena do preso, mas a gente podia ter um sistema que colocasse as pessoas nessa condição e aí, sem precisar fazer um pedido, você já teria aí o andamento. Aí as pessoas podem questionar comigo, Cristiane, mas vale para o processo o princípio da inércia. Só se o decreto, por sua vez, está trazendo uma regra clara e os presos se enquadram dentro dessa regra, é muita burocracia para a pessoa ganhar um direito que é dela. Então, eu acho que a formalidade ela não pode ser maior do que o direito das pessoas ganharem benefício, aquelas que estão privadas de liberdade. Então, só retomando para fixar aquilo que você me perguntou, a defesa precisa fazer esse pedido, o juiz pede para o Ministério Público ser ouvido para que ele se manifeste, para que ele fale se a pessoa se enquadra aqui ou não, e depois o processo volta para o juiz para que ele decida sobre a questão do indulto. E o que que a decisão precisa explicar? O que que não pode faltar na decisão para mostrar que o juiz aplicou corretamente esse tema 1336 e evitar uma possível anulação? Primeiro é que você precisa obedecer, nesse caso, a formalidade. A defesa pede, o Ministério Público, por exemplo, ele precisa ser ouvido. O juiz não pode pular essa etapa. No que diz respeito à decisão, ele tem que fazer análise se a pessoa, ela se enquadra dentro dos requisitos do artigo 1º e do artigo 8º. Então, ela tem que ver se o delito não é proibido, né? Ela tem que observar a questão do lapso temporal, se isso foi trazido, se a pessoa não tem nenhuma restrição de falta grave, se isso foi uma coisa que o decreto trouxe restrição. Então, por exemplo, se há um óbice dentro do decreto, pedindo que a pessoa não, por exemplo, não ganhe, só ganhe o benefício se ela tiver uma ficha dentro do presídio sem falta grave, o juiz ainda vai ter, Tiago, que pedir para o diretor do estabelecimento prisional para poder saber se a pessoa cometeu falta grave ou não. Eu não estou dizendo que este decreto pede, mas eu estou dizendo que os decretos eles podem trazer as suas regras. Então, o juiz ainda ia ter que perguntar para depois ele dar uma decisão. Então, acho que o que não pode faltar na decisão é o respeito à formalidade, ele tem que explicar que a defesa pediu, o Ministério Público foi ouvido, e ele tem que pegar o caso que foi trazido pela defesa, e aí é importante a defesa trazer para ele, por exemplo, a sentença, os acórdãos, onde, né, apesar de isso já estar no processo, eu recomendo que isso seja colocado para que o juiz já de pronto ele consulte todas essas coisas e ele tem que fazer a justificativa pegando o delito que a pessoa praticou e enquadrando ele nos requisitos trazidos no artigo 1º, um por um. O STJ orienta que os processos continuem mesmo com o julgamento desse tema ou não? Como é que fica isso? E como que isso afeta também o volume de trabalho, principalmente nas varas, né? O STJ, ele orienta com o repetitivo e a repercussão geral. Por isso que eu acho, tem muitos colegas que não concordam, mas eu penso que esse é um mecanismo importante, porque a gente também, como o STJ é um tribunal nacional e que recebe uma demanda assim, absurda de recursos especiais, e no crime especialmente, Tiago, de habeas corpus, é muita coisa por dia para cada ministro, então assim, ele precisa passar orientações para poder ajudar quem vai julgar. Então, quando ele vem e passa essa orientação para o juiz da execução, então, por exemplo, no Distrito Federal, o juiz da execução, se a gente só tem uma vara aqui,
você coordena uma quantidade de vida dos presos muito grande, Tiago. Então, a gente tem um juiz para poder, por exemplo, autorizar a ida da pessoa para um médico. Né? Então, assim, o juiz da execução, ele trata da vida do preso, do dia a dia do preso. Então, eu penso que para ele é uma coisa positiva, porque quando ele tem essa orientação, ele de pronto já pode pegar essa orientação e já passar para dentro das decisões dele. Então, por exemplo, se alguém viesse questionando para ele com relação ao tráfico de drogas para aplicação do indulto, o que ele pode fazer? Talvez fazer uma decisão mais enxuta, dizer, olha, o STJ já tem aí precedentes claros e decisão firmada, posicionamento firmado de que a gente não pode conceder para o tráfico de drogas. E este caso que me é apresentado não é caso de tráfico de drogas privilegiado. Então, eu penso, Tiago, que isso ajuda demais o juiz da execução. Ajuda demais no volume de trabalho, dá rapidez para as decisões dele, porque são múltiplos os casos em que esse juiz decide, como eu te disse, ele decide sobre a vida dos presos, o dia a dia dos presos. Então, a demanda para ele também é absurda. Então, quando você tem um posicionamento desse, eu acho que isso torna a análise mais rápida, o fluxo de resposta mais rápido, e você dá uma prestação jurisdicional muito correta, rápida e enxuta. Doutora Cristiane, e se tiver mais de um crime? É possível, então, ou não, possível perdoar só a multa do segundo crime? Como é que fica isso? Eu posso indultar a pessoa por um crime e talvez não indute ela pelos outros. Com relação à pena de multa, o que eu tenho que observar, Tiago? Por exemplo, eu posso ter uma pena privativa de liberdade e em outro delito que a pessoa praticou, só uma pena de multa. Então, se veio o indulto dizendo que eu posso indultar, por exemplo, um delito de furto, e nesse delito de furto a pessoa só ganhou a pena de multa, vamos aqui simular que seria possível, ela pode ser indultada por essa pena de multa. Então, é bom e é importante deixar claro que quando a pena de multa ela for aplicada isoladamente, ela pode ser indultada. Quando que ela não vai ser indultada, Tiago? Quando ela for aplicada conjuntamente, para aquelas condutas em que a pessoa ela aplica a reclusão e a detenção e a pena de multa. E como que essa tese afeta a política criminal? Essa decisão ela impacta na arrecadação da multa e na forma como o sistema penal lida com o tráfico? Ajuda a manter a coerência do sistema? A pena de multa, eu acho assim que muitas vezes, quando os bens das pessoas eles são restritos, né? Você passa ali pela restrição, porque os bens que são adquiridos, Thiago, como fruto de crime, a pessoa perde. Então, quando ela é condenada, o juiz dá o quê? O perdimento desses bens. Por quê? Porque tudo foi adquirido por meio de crime. Agora, aqueles bens em que não foram adquiridos por meio de crime, aí a pessoa pode ficar com eles. Então, assim, é óbvio que quando o Estado deixa de arrecadar essa pena de multa, ele está deixando de receber um dinheiro que ele poderia aplicar dentro do sistema prisional mesmo. Ele poderia criar dentro do orçamento dele uma vinculação para poder dizer, olha, o pagamento dessa multa que foi feita, ela vai ser revertida, por exemplo, para você melhorar o sistema prisional, a estrutura física, você contratar, por exemplo, mais agentes prisionais, você poderia pegar esse dinheiro das indenizações para você poder pegar esse recurso e destinar esse recurso para uma estruturação melhor do sistema prisional. Então, quando você não arrecada, você acaba prejudicando a estrutura desse sistema. Então, como é uma penalidade, você precisa, sim, ter essa arrecadação para que você possa devolver para o sistema aí as condições necessárias, obedecendo aí o regramento dos direitos humanos, por exemplo, que a gente sabe que dentro do sistema penal brasileiro nós vivemos um verdadeiro caos. Doutora Cristiane, para a gente fechar, essa decisão, a gente pode dizer que ela melhora, então, a segurança jurídica? Essa tese, ela ajuda a dar mais clareza, previsibilidade para quem atua aí na execução penal, como promotores, defensores, juízes? Eu penso, sim, que essa decisão, ela traz clareza, essa decisão traz orientação, por mais que a advocacia, e aqui eu vou tratar daquilo da minha classe, por mais que muitas vezes para os advogados e advogadas, isso talvez não seja, Tiago, a melhor saída, porque isso acaba criando uma
orientação para os tribunais e as pessoas acabam aplicando isso e a gente acaba perdendo a possibilidade de ver uma decisão, muitas vezes, modificada para poder beneficiar o nosso cliente, porque aí a advocacia vai prestar atenção no cliente que trouxe a demanda. A nossa preocupação é fazer com que a norma seja interpretada na nossa visão da forma mais correta e o cliente possa ganhar o benefício. Então, quando você tem essa decisão, eu penso que para a advocacia, você acaba restringindo a possibilidade de você levar novas teses e você ter uma nova visão revista ali pelo tribunal. Agora, olhando pela visão do judiciário, é óbvio que você vai ter uma orientação que vai agilizar a vida dos magistrados e a vida dos juízes, porque essa orientação, pelo volume de trabalho que essas pessoas têm, acaba você repetindo, Tiago, o mesmo despacho, muitas vezes, com a mesma fundamentação, enquanto você pode, talvez, fazer decisões mais objetivas, tratando já do tema que foi consolidado pelo STJ. Doutora Cristiane Damasceno, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidente e os esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Muito obrigada, Tiago. Eu agradeço o STJ e estou sempre à disposição para contribuir com essas discussões tão relevantes para o nosso sistema de justiça. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio aqui do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar na programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.